Estamos de volta para mais uma videoaula e agora nós vamos dar sequência na página 7 da apostila de vocês. Vamos começar agora a entrar em temas extremamente complexos, temas que exigem muita a nossa atenção e nós devemos observar o conteúdo do que está escrito além das letras, além das frases e além da interpretação do texto. Nós devemos ir além até mesmo da interpretação do texto. Tratamentos complementares. Vocês sabiam que bons relacionamentos com familiares, amigos, parentes ou colegas de profissão são tratamentos complementares à técnica da qual vocês estão aprendendo a utilizar? E a técnica em questão aqui é a reflexologia podal, neurofisiológica, humanizada e integrativa. E quando você consegue acionar esses gatilhos na mente dos seus pacientes, vocês fazem com que o tratamento tenha muito mais resultado e eficácia do que o básico inicial, que é apertar e linkar os pontos, como vocês irão aprender aqui nesse curso. Mas eu sempre friso, quando eu procurei trazer essas aulas para vocês, eu procurei fornecer conteúdos além do curso de reflexologia podal. Por isso eu tenho certeza que quando vocês começarem a atuar no mercado de trabalho, vocês estarão muito bem preparados, muito bem equiparados em relação ao aprendizado de vocês. Então vamos continuar essa linha de raciocínio que é aparentemente simples, porém profunda. Bons relacionamentos. Então, vocês devem aprender que vocês terão pacientes que estarão brigados com familiares, ou às vezes um amigo, ou distante deles, tá? Às vezes não só brigado, mas às vezes está distante de familiares, distante de amigos, colegas, não está muito bem com as amizades relacionadas a amigos de empresa. E aí, cabe a você tentar mudar esse quadro na mente dessa pessoa. Porque vocês lembram o que eu tenho ensinado para vocês desde o início do curso? Que é a mente e o cérebro que tem o poder de curar e tratar qualquer tipo de dor e qualquer tipo de doença. Está no cérebro a resposta que a gente precisa para isso. E quando vocês conseguem condicionar o cérebro e a mente dessas pessoas para que elas tenham uma vida mais saudável, vocês complementam o tratamento. Vocês complementam a técnica de vocês. Aí vocês me perguntam, mas como eu vou fazer isso sem ser uma pessoa invasiva, tá? Sem passar dos limites relacionados à privacidade daquele paciente? Tenho certeza que muitos de vocês vão ao cabeleireiro, vão à cabeleireira, outras pessoas vão a manicures. E vocês percebem que muitos desses profissionais conhecem, às vezes, mais da nossa vida do que pessoas que estão próximas a nós, como familiares, às vezes um parente, às vezes um amigo. E esses profissionais têm muito mais conhecimento do que está acontecendo com a gente do que essas pessoas. E olha que eles não são profissionais da saúde. Imagina se fossem. Então,
vocês devem transmitir para esse paciente segurança e confiança e realmente serem éticos para o que acontecer dentro da clínica, morre dentro da clínica. Nenhum outro paciente pode saber. É claro que muitas vezes nós vamos falar sobre resultados, como eu falei para vocês no início das aulas, passando algumas anamneses. Porém, vocês não têm nenhuma informação de quem são essas pessoas. Eu não misturo uma coisa com a outra. Às vezes chega pessoas até a gente que quer saber sobre resultados. Então você vai falar, ó, eu tenho um paciente com esse resultado, eu tenho outro paciente com esse resultado, porém nomes nunca falamos. Quem são as pessoas? Nunca falamos. Existe também o caso de pessoas indicadas. E aquela pessoa que indicou, às vezes quer saber como está o progresso de saúde dessa pessoa. Então, quando você conversa com a pessoa que foi indicada e fala, eu posso levar algumas informações para ela, para que ela fique mais despreocupada e veja o resultado, e a pessoa fala, sim, claro. Aí você pode trazer alguns conteúdos relacionados à melhora daquela pessoa, não a segredos que essa pessoa conta para você dentro da clínica, tá bom? Então, quando vocês conseguem acionar esses gatilhos no cérebro dos seus pacientes, trazendo assuntos relacionados a esses tópicos que eu acabei de falar, vocês fazem com que o tratamento tenha um lado altamente positivo. E como vocês irão fazer isso? Quando vocês estiverem atendendo, na primeira avaliação, vocês irão fazer a análise da personalidade dessa pessoa através dos traços descritos através dos pés. E vocês vão conseguir conhecer essa pessoa, às vezes, muito mais do que elas mesmas. Muito mais do que elas mesmas. Por quê? Porque muitas vezes vocês irão falar alguma coisa que está relacionada à personalidade dela e ela vai falar, nossa, e não é que é verdade? E eu nem percebia, ou nossa, eu vou começar a prestar mais atenção. Nem eu sabia que eu tinha pontos relacionados a essa personalidade. Então eu costumo dizer que ao longo da carreira de vocês, vocês vão ter condições de trazer assuntos relacionados à personalidade daquele paciente que eles vão falar assim, nossa, meu pé virou bola de cristal. Vocês vão ver. Nossa, mas como você sabe tudo isso? Mas quem te falou? Tem pessoas que até assustam. E é nesse momento que vocês conseguem enxergar uma mágoa, enxergar um trauma, enxergar um ressentimento, uma tristeza, uma angústia, um bloqueio mental, que vocês vão começar a conversar calmamente com ela. Olha, observei isso. Você quer falar um pouco sobre esse assunto? Isso vai fazer bem para você? Estou aqui para te ajudar. Eu sou um reflexoterapeuta, ou seja, além de trabalhar nos pontos reflexos, nos plexos dos pés dessa pessoa, nós somos terapeutas também, reflexoterapeuta. Reflexos estão indicados aos pontos, e terapeuta, a formação também. E aí, vocês vão perceber que de repente, essa pessoa vai se abrir, vai te ouvir e vai voltar a conversar ou a se entender com um familiar, ou vai se aproximar mais desse familiar, vai voltar a se aproximar de um amigo, principalmente quando a pessoa está em depressão, afastada de tudo e de todos. E ao longo das sessões, é claro que você tem que ir devagar. Ela vai sentir disposição para ativar os laços afetivos
dos quais estão quebrados, ou muitas vezes estão distanciados. Um colega, um parente, às vezes a pessoa tem uma mágoa, um ressentimento. Você vai explicando para ela o que é a mágoa, o que o ressentimento traz para o organismo, as doenças que são causadas através desses sentimentos e emoções. E a pessoa ela vai ouvindo aquilo e ela vai falando, olha, eu me envenenei através dos meus próprios sentimentos e emoções, mas agora eu quero me desintoxicar disso. E você já está desintoxicando a pessoa através da reflexologia podal. E inclusive órgãos e vísceras que estão relacionados a sentimentos e emoções. De repente essa pessoa está brigado com um colega de profissão, até mesmo com o chefe, ou patrão, ou gerente dela ou dele, e ela está pensando em pedir a conta na empresa ou pedir para que ela seja mandada embora, e aí ela vai trazer um outro problema para ela, além do problema que ela está de saúde, do problema que ela está tendo emocional, ela ainda vai ter um problema financeiro. E quando vocês conseguem convencer essas pessoas de que é necessário e de que é preciso mudarmos a nossa postura em relação aos nossos sentimentos e emoções e resolver problemas que estão nos fazendo mal, o mérito também é de vocês. Por quê? Porque através de vocês, essas pessoas conseguiram se reconciliar e através dessa reconciliação houve uma mudança de comportamento e uma melhora na qualidade dos seus sentimentos. Você viu que complexo, que profundo? E se a gente for conversar sobre esse assunto, tem muito mais. Isso é apenas uma pequena porta se abrindo para que vocês tenham um conhecimento maior e uma visão maior sobre o que é o tratamento com a reflexologia podal. Porque muitas vezes vocês vão notar que não é só tratar os pontos. Você trata, essa pessoa não melhora. Mas quando você conversa com ela, o resultado vem mais rápido. Então esse é um dos segredos da reflexologia que você não vê por aí. Você não ouve. E aqui vocês estão tendo a oportunidade de ouvir e de aprender. Tratamentos complementares também está relacionado ao desenvolvimento pessoal e espiritual. Pessoal, ela vai melhorar como pessoa, ela vai se desenvolver como pessoa. Às vezes a pessoa já passou dos 50, passou dos 60, mas ainda tem comportamentos de criança. E as sessões de reflexologia pode trazer para ela um amadurecimento do qual ela não teve a vida inteira, a vida toda. E aí você conseguiu transformar a vida pessoal dessa pessoa, fazendo com que ela tenha um desenvolvimento acima do esperado. E espiritual, quando a gente fala a palavra espiritual, não estamos falando sobre religião, mas sobre a paz de espírito. Quando essa pessoa se resolve com tudo aquilo que precisam se resolver, a melhora vem. Eu estou acostumado a ver aqui na clínica pessoas que no início da sessão não conversavam com o pai, ou com a mãe, ou com filhos, ou estava brigado com o irmão, ou estava quase para pedir demissão na empresa, não fazerem mais isso, não pedir mais a demissão e reconciliar com os familiares, ou às vezes com parentes, ou às vezes com amigos, e se sentir bem. E depois dessa reconciliação, dessa troca de sentimentos, deixando os sentimentos mais negativos para baixo ou para trás, e trazendo sentimentos positivos para a vida dela, logo, logo essa pessoa melhora. Logo, logo ela tem uma melhora. Porque aí sim, os pontos surtirão muito mais efeitos.
Outros tratamentos complementares, movimentos e atividades físicas. Um alongamento faz muito bem. Atividades físicas é excelente, são excelentes para a melhora desse paciente. Nutrição, eu trabalho sempre em conjunto com diversos tipos de profissionais. Se eu vejo que a pessoa ela está precisando de um aconselhamento nutricional, eu tenho um profissional que eu indico. Se ela está precisando de um outro tipo de profissional para tratar mais profundamente a questão psíquica dela, eu indico uma psicóloga, uma psicanalista. Então eu trabalho em conjunto. Porém, não é necessário ser um nutricionista ou mandar ela para um nutricionista para informar que determinados tipos de bebida fazem mal para o organismo dela, que determinados tipos de alimento fazem mal para o organismo dela. Então, o básico nós temos a obrigação de ter como profissionais. Contato com o meio ambiente é excelente. E vocês vão ver que na anamnese de vocês existem perguntas que estão relacionadas a todos esses tratamentos complementares, que aí você vai descobrir o que realmente faz bem para ela e que quando ela pratica aquilo, ela melhora. 8 remédios naturais são tratamentos, né, complementares. Água. A água é um dos principais remédios que a natureza nos oferece. O ar puro. O ar puro é o segundo remédio natural que a natureza nos oferece. A alimentação saudável é um dos principais remédios naturais. Exercícios, como eu falei para vocês, atividades físicas, é fator fundamental para uma boa saúde, sem contar o repouso, a temperança, a luz solar e a confiança em Deus. E aí, outra questão que eu quero falar com vocês agora é sobre cura. Muitos terapeutas têm medo de falar a palavra cura, têm medo, têm pavor. Mas vocês vão entender aqui, e talvez, não sei se vocês já ouviram isso na vida de vocês, que a cura é o restabelecimento da função física, mental, espiritual e emocional. Ou seja, muitas vezes a pessoa chega até vocês com uma doença. Chega até vocês com essa doença. Já passou pelos médicos, já fez exames e ela continua com essa doença e vem tratar com vocês. E o que acontece? Quando vocês conseguem restabelecer essas funções física, mental, espiritual e emocional, essa pessoa convive com essa doença muitas vezes o resto das suas vidas e não morre por causa dela. Porque todas as funções primordiais e principais do corpo e do organismo estão restabelecidas. Sem contar que quando você trata essa pessoa e você continua atendendo essa pessoa, principalmente porque ela vem com um problema crônico, autoimune e degenerativo, e ela vai precisar passar com você por tempo indeterminado, ainda que seja uma vez por mês, você está tratando essa pessoa no sentido de prevenir com que essa doença se desenvolva. Então vocês veem que a cura não está ligada somente ao sumiço ou eliminação desse problema no organismo, não. Quando acontece é maravilhoso. Eu tenho aqui várias anamneses que isso aconteceu com pessoas que tinham problemas crônicos, degenerativos, autoimunes e hoje não tem mais nada. E isso através de exames, porque só aí nós sabemos se a pessoa teve uma cura de fato. Porém, eu trato muitas outras pessoas que não alcançaram essa cura, mas têm uma qualidade de vida excelente. Por quê? Já está restabelecida essas funções física, mental, espiritual e emocional. E a pessoa se sente muito bem e não deixa de vir à clínica por nada no dia da sua terapia, no dia da sua sessão. Mais um fator importante aqui nessa página 7, você viu que é complexo.
A medicina ou terapia integrativa não é a utilização de terapias complementares com fim único e exclusivo do manejo de sintomas. Então, se chega alguém até o consultório de vocês, ou vocês vão atender alguém e vocês ficam preocupados com o que elas estão sentindo, vocês ainda não entenderam o que é a reflexologia integrativa. Porque na reflexologia integrativa, vocês tratam e procuram descobrir a causa ou a raiz daquele problema. Descobrindo e tratando, os sintomas e os sinais terão fim. Então foquem sempre na raiz do problema e vocês vão ter ferramentas para isso. Vocês vão aprender a como encontrar esses bloqueios no organismo dessas pessoas. Também não é a promoção de determinadas práticas complementares em detrimento de outras, ou seja, nós atuamos com a reflexologia podal. Detrimento, nós não vamos desvalorizar, nós não vamos trazer perda, nós não vamos trazer prejuízo a uma outra determinada profissão. Eu sou reflexologista, mas todas as demais profissões que atuam de maneira séria para tratar uma outra pessoa é excelente. Ou seja, nós não queimamos nenhuma outra profissão, nós não falamos mal de nenhuma outra profissão e principalmente das que trazem benefícios à vida das pessoas. Nós temos aqui também as práticas integrativas, consistem em técnicas corporais, mentais, não invasivas. A palavra não invasivas nesse caso são técnicas cirúrgicas. Nós não trabalhamos de maneira alguma com cirurgias. Nós trabalhamos com uma técnica natural, fazendo com que o cérebro dessa pessoa responda ao tratamento e cure ela, reestabelecendo todas as funções das quais nós citamos: física, mental, espiritual e emocional. As práticas integrativas têm como escopo fundamental a promoção de saúde e bem-estar através da gestão do estresse do paciente, seja ele físico, mental ou emocional. Quando você consegue convencer a pessoa que aquele tipo de sentimento ou emoção traz para ele danos, e essa pessoa consegue mudar a sua concepção de vida, você faz com que essa pessoa automaticamente se desestresse. E ela se desestressando, ela já vai ter uma melhora no tratamento. E aí vamos falar um pouquinho sobre interdisciplinaridade e cuidado humano. Então, na interdisciplinaridade, nós temos cuidar de si, nós devemos cuidar de nós. Temos que ter sempre alguém para cuidar da gente. Isso é reconhecimento. Cuidar do outro, isso nós estamos fazendo. As pessoas que vêm aqui, nós estamos cuidando deles. Cuidar do mundo, quando nós cuidamos, nem que seja de uma pessoa, nós estamos cuidando do mundo. Porque aquela pessoa é o mundo e faz parte do mundo. E isso é interdisciplinaridade. Percurso formativo, a escuta. E sempre quando você trazer uma questão para aquela pessoa, escute-a. Deixe ela falar. E depois, de maneira sábia, responda a ela, fazendo com que ela possa somar na vida dela mesma, melhorando todos os âmbitos de relação ao redor dela. Na próxima videoaula, nós voltamos na página 8 da apostila de vocês. Espero que tenham tido muito proveito nessa aula em específico.